Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é dia 21. Meu Deus, já tá indo embora. De agosto. São 19 horas e 52 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: o vazio é a falta de Deus. Tem tantas pessoas que têm servido a Deus, mas existe um vazio aonde o Espírito Santo não pode preencher se não for autorizado. Talvez você sinta este vazio dentro de você. Você fala assim: meu Deus, eu tenho lutado para te servir, eu tenho lutado para estar contigo, mas eu sinto dentro de mim um vazio tão grande. Sabe, o único momento que eu tenho um pouco de prazer, Senhor, é quando eu estou na tua casa com teus servos, de alegria. Mas quando vai chegando a hora do fim do culto, de ter que ir embora, eu sinto o vazio a me dominar. Isso é falta de Deus. A Bíblia diz, em uma época tão distante, que se não fosse revelada por Deus, nós nunca íamos saber. Lá no início da criação, por causa de um anjo um querubim, o vazio surgiu na terra. A Bíblia diz que o céu era um lugar cheio da presença de Deus, e é ainda. Mas Deus criou um anjo, o responsável pelo um exército inumerável. Esse anjo andava nos brilhos das pedras preciosas. Esse anjo ministrava o coral de louvor a Deus. E era um anjo de guerra. Só que um belo de um dia, ele deixou entrar dentro do coração dele um sentimento. Esse sentimento foi tão catastrófico que quebrou a comunhão dele com Deus. Quebrou o elo que ele tinha com Deus. E Deus, na sua infinita sabedoria e entendimento do futuro, deu espaço para ver arrependimento neste anjo. E esse anjo, em vez de se arrepender dos seus atos, das suas ações, o vazio começou a crescer dentro dele, ao ponto de ele perder a cabeça e querer tomar a posição de Deus. E esse anjo foi destruído.
Deus deu ordem a um outro anjo para lançá-lo fora. E esse anjo foi lançado na terra. E você sabe o que significa a terra? Quem sabe? Hã? Pergunta, tá? Reunião de pergunta também. O coração. A terra é o nosso coração. A Bíblia diz assim lá no livro de Êxodo 1. Você vai entender por que é necessário termos as 6 reuniões semanais. Você sabia que cada dia de uma reunião é Deus agindo em nosso benefício? Cada dia da reunião é Deus trabalhando por mim e trabalhando por você? Você sabia disso? Cada dia é um dia especial. Você vai entender isso hoje no início de tudo. A Bíblia diz que Deus trabalhou quantos dias? 21? 6 dias. No 7º, ele continuou fazendo o quê? Trabalhando. Tá trabalhando aí. Até hoje. Dizem que ele descansou, né? Diz assim, ó. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Falou Êxodo. Êxodo. Gênesis. Não, eu tô caçando. Eu tô procurando aqui. Também. Ah, tá. Ele falou Êxodo 1. Gente. É bonito, hein, cara? Cruz credo. Vou te batizar nas águas, tá? Pode ser? Quando tu fizer 16 anos. A cara dela. No princípio, Deus criou o céu E a terra? e a terra. A terra era... Sem forma e vazio. Viu? Você, antes de conhecer Jesus, antes de você ter um relacionamento com Deus, você até vive, mas vive uma vida o quê? Vazia. Mas, pela experiência que nós temos tido nessa caminhada de 30 anos, nós temos visto muitos filhos de Deus ter nome de filho, mas não é o quê? Filho. Pois eles vivem vazio, porque eles vivem preocupados com as coisas. Em vez de se preocupar em agradar aquele que chamou ele para um propósito maior, está preocupado com coisas. Esse é o problema. O vazio, ele representa a ausência de Deus. É por isso que a Bíblia diz no 2: a terra era sem. Antes de ser sem forma, ela é o quê? Sem nada. Quando a gente
está sem nada, a gente está em um momento tão privilegiado, porque é onde Deus vai preencher o quê? O vazio. Mas para Deus preencher esse vazio dentro de mim, dentro de você, meu amigo e minha amiga, você precisa reconhecer que precisa de quem? De Deus. Se você não reconhecer que precisa de Deus, você vai continuar vazio achando que está com Deus. É por isso que Deus permite os problemas, pessoal. As guerras, as falácias, as dúvidas, justamente para que você possa se preencher dele. A Bíblia diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo e não viver embriagado. Nós vamos chegar lá. Aí diz assim, ó: a terra era sem. Se era, significa que não é mais. Era ou é. Não era para estar assim? A terra é. Definitivo, né? Não. Era. Por que a terra era sem forma e vazia? Porque o Espírito Santo estava lá. Se ele não tivesse lá, a terra é vazia. Amém? Ela era sem forma. O que é forma? Sem beleza. Sem graça. Uma pessoa que não tem a graça do Espírito Santo, ela se torna uma pessoa o quê? Sem graça. O que é sem graça? Sem graça é uma pessoa que não entende o propósito da graça de Deus. Tem pessoas que acreditam que pelo fato do Senhor Jesus ele ter morrido na cruz, ela não precisa mais fazer nada. Tu que pensa, é aí que você tem que fazer. Tem que jejuar, tem que orar, acordar de madrugada, tem que fazer caminhada, fazer tudo que a Bíblia nos orienta e nos ensina. Amém? Hoje mesmo eu fiz uma caminhada por vocês. Tá lá no canal lá, se vocês acompanham o nosso trabalho no Facebook. Do nada o Espírito Santo deu uma direção, largamos tudo e fomos embora. Por quê? Porque nós vivemos pela fé. Você vê, depois da caminhada Deus dá a direção, o vazio. Isso foi um assunto que ocorreu pelas 5 da manhã. Aí a Bíblia diz assim, ó: era sem forma e vazia. Havia o quê? Trevas. Treva representa o quê? Demônios. Tem entidades que têm trabalhado para eu e você permanecer o quê? Vazios. Nas trevas. É por isso que o mal ele trabalha para você ficar preocupado, ansioso, ciumento, rancoroso. Você vê, as pessoas, em vez de dar ouvido a que o homem de Deus fala, elas dão ouvido ao que os estranhos falam. E fica conturbado. E fica perturbados. A Bíblia diz assim, ó: Eliseu falou para a sunamita: vai, pega a sua família e vai embora. Porque vai vir uma grande crise. Para que você não venha a ser atingido pela crise. A sulamita na hora pegou o marido, pegou o filho, largou casa, largou móvel, largou tudo. E foi embora. Passou-se 7 anos. O número 7 ele representa perfeição. Ela voltou. A Bíblia diz que ela foi restituída tudo com juro e correção monetária pelo próprio rei. O próprio rei indicou um oficial
para resolver os problemas da Sulamita. E por incrível que pareça, quando a Sulamita estava chegando, estavam falando de quem? Dela. Do milagre que Deus fez na vida dela. Deus fez um milagre na vida da Sulamita de restauração, de restituição. É muito forte, pessoal. Se você acreditar na palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, que ministra a palavra de Deus, você pode ter certeza que você não vai ter mais motivo para estar vivendo com medo, com dúvida, com insegurança, porque você vai estar apoiado na palavra de Deus. Amém? Aí ele diz aí, ó, havia trevas sobre a face, olha para mim, sobre a face das pessoas. Tem trevas sobre a face das pessoas. A gente saiu aí e a gente vê as pessoas manifestadas. As pessoas estão andando manifestadas. Não é verdade, pastora Rosa? Com um semblante endurecido, com um semblante com ódio daqueles que estão felizes. Se vê você rindo, pulando, ficam com raiva, com ódio. Se vê você contente, fica com ódio. Você vê ontem vocês pulando, né? Brincando, né? Jane com 25 anos, brincando com as crianças, né? Verdade. Você vê, e as pessoas ficam com raiva, com ódio. Falta de respeito. Que falta... Isso é coisa de criança. E nós somos uma criança na presença de Deus. Glória a Deus. Não é, minha filha? Que coisa linda. Pena que eu não tava lá, né? Quando eu vi o vídeo, eu falei, pô, bacana aí. Voltar à origem. Voltar à origem. Aí diz aí, ó. Havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Não é? A água representa os seus pensamentos. Não são muitos os pensamentos que imundam a nossa mente, não é? Mas quando o Espírito Santo, ele paira sobre os seus pensamentos, produzindo em você pensamentos de certeza, pensamentos de convicção, aí você passa a ter alegria. Aí vocês ficam que nem ontem, né? Brincando no meio das crianças, né? É uma coisa muito boa. Mas só que aí fora, quem está pairando sobre a face das águas, ou seja, dos pensamentos das pessoas, é o demônio. É o Satanás, esse desgraçado. E foi mostrado no domingo esse cão ruim, não foi? Deus revelou ele. Não foi? A gente caçando. Já falei pra vocês que eu sou caçador de demônio. Você lembra não que eu falei? Continuo sendo caçador. Eu falei, não, mas vocês ainda são caçador? Sempre seremos caçador. Amém? Então, Deus, ele mostra aonde está o desgraçado causando dor, causando sofrimento. Só que a pessoa, ela tem que reconhecer que precisa de ajuda. Não adianta você ir no médico e falar assim, doutor, eu tô com problema. Mas se você não mostrar onde está o problema, o doutor pode te ajudar? Não vai poder te ajudar. Você tem que mostrar, olha, o meu problema é no coração. O meu problema
é na minha alma. O meu problema é assim, é assado. Deus, ele também precisa que você precisa mostrar para ele aonde está o problema que está te causando vazio. Nós temos visto as pessoas se contentando com migalhas, se contentando com falácias. Mas Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo. Aleluia. Deus, Ele quer te encher de alegria. Glória, Senhor. Deus, Ele quer te encher de paz. Em nome de Jesus. Você só precisa o quê? Pedir ajuda para Ele. Amém? O Espírito Santo te trouxe hoje aqui com um propósito, para poder ensinar você a se encher da presença dele. Aí diz mais assim, ó. Então disse Deus: haja luz. Você está vendo? O que está faltando nas pessoas é a luz. Por que Deus não falou haja divisão entre as águas? Não, primeiro ele disse o quê? Haja luz. Foi o primeiro trabalho que Deus fez. E houve o quê? Luz. O segredo de um milagre acontecer hoje é diferente. O milagre da época do nosso Senhor Jesus Cristo. O milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia antigamente era o milagre de quê? De cura. Hoje, os problemas de doença das pessoas são na alma, são dentro do ser dela. Elas estão vivendo doente. Elas estão vivendo com uma depressão. Elas estão vivendo com um sentimento de solidão. E o Espírito Santo, ele tem feito esses milagres invisíveis. Porque geralmente não é um milagre visto com olho nu. Uma alma que está vazia. Uma alma que está com sua mente conturbada, com diversos pensamentos confusos. É o Espírito Santo, ele faz a operação na parte espiritual de cada ser humano. É por isso que ele diz assim no 4. Deus viu que a luz era o quê? Boa. E fez o quê? Separação entre a luz e as trevas. Quando Deus viu que a luz era boa, ele separou a luz das trevas. Qual é as trevas? As trevas são os problemas que o mal ele tem criado, ele tem trabalhado para poder separar Deus de quem? Deus não separou a luz das trevas. O mal quer separar você de quem? De Deus. Quer separar você de Deus. Você pode ver, quando você comete um pecado, você fica bem ou fica mal? Tem gente que já se acostumou, né, com a safadeza, né? Então para ela tanto faz, tanto fez. Mas quando nós estamos em comunhão com Deus, nós cometemos um erro, na hora perde a paz. Na hora o mundo acaba. Enquanto você não bota a cara no chão, chora, pede a Deus perdão, pede a Deus misericórdia, você não tem sossego. E fica se martirizando. Mas o mundo ele tem trazido para dentro das pessoas
a separação dessas pessoas com Deus. Isso já está virando já um vício, pessoal. Já está virando um vício. Isso já está virando um costume. A mente de muitas pessoas já estão ficando cauterizada. Ela comete pecado como que fosse natural. É normal. É normal. Tanto fez, não muda nada. Eu sou de Deus assim mesmo. Mas cometendo todo tipo de atrocidade. Até o Espírito Santo chegar nessa pessoa e matar ela. Porque Deus pode matar ou não pode? A Bíblia diz que Ananias e Safira fez o que aconteceu com eles? O próprio Espírito Santo os eliminou. Por quê? Porque eles só mentiram. Contra quem? O Espírito Santo. Então como é que Deus ele pode agir nas nossas mentes, nos nossos corações, nós trabalhando com mentira? Aí ele diz aí, ó, pra gente ir para outro livro. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. 5. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Deus, houve tarde e manhã, primeiro dia. Amém? Agora vai lá para o livro de Efésios 5. Falei para você do vazio. Agora eu vou te ensinar como enche você esse vazio. Efésios 5:1. O fruto da luz e as obras das trevas. Pode ler? É escrito assim, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você. Valorize as quarta-feiras. Eu tenho visto pessoas que ela não tem dado valor às quarta-feiras. Ela se preocupa com uma segunda-feira, ela se preocupa com uma terça-feira, mas a quarta-feira ela despreza. É para você mesmo que está me vendo aí. Despreza o dia que o Espírito Santo separou para ele. Quem separou a quarta-feira para ele foi o Espírito Santo. Porque se você não der valor às quarta-feiras, você perde. Aí fala assim, poxa, eu quero tanto ser batizado com o Espírito Santo. Como é que você quer ser batizado com o Espírito Santo se você não se preocupa em buscar Ele no dia dele? Amém? É como Deus fez lá. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Vai lá ver o que significa o quarto dia lá. Ó. Pode deixar aí que eu mesmo vou abrir lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o quarto dia. No quarto dia, Deus disse, haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazeres separação entre dia e noite, seja eles para sinais, para estação, para dia e ano. Viu? Olha aí, ó. O que Deus criou aí no quarto dia aí, ó. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia
e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Amém? Vamos lá em Efésios lá. Deus, Ele vai te mostrar o fruto da luz e a obra das trevas. Diz assim: portanto, sejamos imitadores de Deus. O que foi que Deus fez? Ele usou o quê? Deus usou o quê? Palavras. A palavra, gente. É a palavra. Haja luz. Basta você usar o quê? A palavra. Não está escrito aí, ó. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filho amado, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício. Ele não era só uma oferta, ele também era o sacrifício de aroma agradável. Viu? Nós temos que ser um aroma agradável. Amém? Amém. Aí diz aí, lê pra mim aí o 3 aí, um de vocês aí. 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Amém? E que a imoralidade sexual e toda a impureza e avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém aos santos. Você vê, isso não é nenhum assunto que é para ser tocado. Você está entendendo? Essas conversinhas sem vergonha, não é nem para ser tocado. Nós temos que ter muito cuidado, pessoal, porque as más conversações corrompem os bons costumes. As conversinhas fiadas, as conversinhas sem vergonha, acaba levando você a desagradar aquele que vos regimentou. 4. Não use linguagem grosseira, ou seja, chula. Tem certas coisas que a gente pode falar, tem certas coisas que não é bom falar. Amém? Não diga coisas tolas, nem indecentes. É isso? É isso? Chocarricha é indecente. Pois isto não convém, pelo contrário, diga palavras de ação de graças. 5. Fique sabido disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Meu Deus, viu? Olha aí, ó. Às vezes a gente está perdendo a salvação de bobeira, ó. Avareza. 5. Fique sabendo disto, que uma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Por isso que
o reino de certas pessoas é o quê? Sem forma e vazio. 6. Não deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa destas coisas. Viu? Era para estar aqui o rapaz para ouvir isso aqui. Palavras vazias. Vocês têm que ter cuidado com quem você conversa, pessoal. Nós temos que ter muito cuidado com quem nós temos conversado, porque Satanás, ele conhece os planos de Deus para a tua vida. Ele sabe que Deus escolheu você para um propósito, para um projeto. Não deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participe daquilo que eles fazem. Meu Deus. Forte, hein, Rosa? Nós temos que ter muito cuidado. Já está na treva, né? Muito cuidado. Sabe que onde já está. 8. Porque no passado vocês eram o quê? Trevas. Mas agora são Luz do Senhor. no Senhor. Enquanto você estiver no Senhor, você é luz. Vai como filho da luz. Vivam como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda A bondade. bondade, justiça Verdade. e verdade. É muito forte, hein? 10. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. 11. E não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Muito forte, né? Como é que a palavra, você vê, Gênesis e Efésios se encaixando. Muito forte isso. Foi nada planejado. Muito forte. Você vê que Deus está no controle de tudo, né? É muito forte mesmo, hein? Parei aonde? 12. Pois aquilo que ele faz em segredo e vergonhoso até menciona. 13. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesto, porque tudo o que se manifesta é luz, viu? É muito forte. Eu sei. É muito forte. Viu, Rose? O que se manifesta é luz. Domingo Deus fez um milagre, não fez? Deus é poderoso, pessoal. Você não tem noção. Você não tem noção. A pastora Rose vai assumir aqui rapidinho que eu vou resolver o negócio aqui. Você não tem noção. Onde o pastor parou? No 13. 13. Todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, né? Como estava falando lá em Gênesis, né? Que tudo se manifestou através da
da palavra de Deus. Aqui ele está mostrando pra gente que também, se nós vivermos pela palavra, pela verdade, ele preenche o nosso vazio. Ele tira a inquietação, ele tira a angústia, ele tira as aflições, ele tira a dor da alma. A manifestação da palavra de Deus, como está sendo orientada nesse culto de quarta-feira, ela que nos esclarece toda a verdade. Quando nós pensamos que nós não vamos conseguir vencer, isso não é ruim não, tá, pessoal? É onde nós ficamos na dependência de Deus. Quando nós falamos assim, nós não temos mais força para resolver isso aqui. Eu já não sei mais o que fazer. O que eu podia fazer com as minhas forças do braço, eu já fiz. Aí você passa a depender de Deus mesmo. Aí ele vê a tua fé, ele vê a tua obediência, ele vê a tua fé na maneira de o quê? Botar em prática o que está sendo aprendido. Aí você fala assim, não, pera aí. Quando ele está falando aqui das coisas manifestas sendo condenada pela luz, porque a luz, tudo é manifesto. Quando você entra em um quarto, qual a primeira coisa que você faz se está tudo apagado? Para você o quê? Enxergar. Não é assim? Quando o coração da pessoa está na escuridão, ela não enxerga a verdade. Ela só enxerga os problemas. Problema da alma, os problemas da família, os problemas financeiros. Ela não consegue entender que Deus é a luz. Deus é a verdade. E a verdade faz o quê? Liberta. Dói. Incomoda. Dói. Mas liberta. Aí diz assim, ó. Lá no 14. Por isso diz. Olha só. O que Deus vai pedir para cada um de nós nessa noite, ó. Desperta. Tu que dormes. Levantar-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Aleluia! Ele vai te esclarecer o que você não está entendendo na tua vida. O que você está tendo dúvida, o que você está... Não sei o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, o que vai ser de mim agora. Ele está querendo te dizer aqui que o que é o sono da morte? Quem sabe me dizer o sono da morte? Já teve esse momento? Você já passou por uma experiência assim, o sono da morte? Hã? Nem um sono que nem a Bia estava aí, não. Isso é um sono gostoso, sono do anjo, sono de puro. O sono da morte é que você não entende a voz de Deus. Ele fala contigo, mas você está longe. Tua cabeça está vagando. Você vem até às vezes para o culto, mas você não está entendendo o que Deus está querendo falar contigo. O sono da morte, você não consegue se conectar com a presença de Deus, porque a tua alma está em treva. A tua alma está com angústia, a tua alma está cheia de decepções, cheia de inquietações, cheia de ansiedade, cheia de aflições, cheia de insônia. Aí é o sono da morte. E a pessoa não consegue entender o que está bem claro na vida dela. Aí entra a palavra de Deus, a presença de Deus aqui, o Espírito Santo nesta noite. Tá aqui, tá aí onde você está nos vendo através desse vídeo, está te dando toda a clareza. Não fica mais no sono da morte. O sono da morte tem atrapalhado muito homem e mulheres de Deus, porque o que é para ela fazer, ele não está conseguindo entender e não termina não fazendo. Aí diz assim, ó, lá no 15, amém? Portanto, presta atenção, portanto, vede, ó, prudentemente, é o que Deus está falando já é para você. Então quer dizer que está precisando de estar prudente. Prudentemente, como andai, não como nécio,
mas como o quê? Os sábios. Você não pode andar como os ignorantes, sem estar na luz. Você não pode andar com pessoas que quer te aconselhar, mau caráter, que quer te levar para o caminho errado, para o caminho das trevas e não o caminho da luz. Você precisa saber, prudentemente, esse assunto surgiu por quê? Do nada, às vezes, parece um assunto no trabalho, é ou não é assim? Do nada, às vezes, parece um assunto, às vezes até mesmo dentro de casa. Ali que a gente tem que estar prudentemente vigiando. Porque é ali que Deus está nos observando, para você não perder a tua bênção. Você é testado constantemente contra as forças das trevas. Ele quer minar a tua fé. Ele não quer você cheio do Espírito Santo. Ele não quer que você entenda que o vazio é a falta de Deus. Esta é a palavra que Deus está falando com a gente hoje, nesta noite. E o vazio só pode ser preenchido com o quê, pastora Rose? Quem saberia falar aqui? Quem pode preencher o vazio? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz, pessoal. Onde ele chega, acabou. Se você não tinha equilíbrio, passa a ter. Se você não tinha sabedoria, ele te dá. Se você não tinha prudência, ele te dá. Se você não sabia o que resolver, ele te dá uma direção. Aí na hora que você está falando demais, ele... Cala-te. Fecha o bocão. Na hora que é para agir, bora. Vamos fazer a caminhada? É o Espírito Santo que faz isso. Vai orar pelo povo. Vai clamar por eles, que eles estão precisando. Estão tudo com a mente confusa. Conturbados. E quando o coração está vazio, pessoal, você só olha o que convém. Você só olha a necessidade sua. Você só olha aquilo que você quer solucionar. Mas nunca você chega assim, ó, Deus, fala comigo. Talvez você orou esses dias para Deus falar contigo. Ele falou assim, então eu vou usar o servo, meu e minha serva. E muitas das vezes você ainda não foi batizado no Espírito Santo. Preste bem atenção, hein? Porque falta um detalhe. Falta um detalhe. Muitas das vezes é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa ciumenta. É uma pessoa que não confia em ninguém. Vai confiar como no Espírito Santo se você não confia em ninguém? Se a confiança é a base também, não só a fé. Se o Espírito Santo confia em você, você vai ter toda a liberdade de ter ele contigo. Ele é um amigo. Ele é um ser. Mas se você não está confiando nele, não está ouvindo ele, ele está falando contigo a vida toda, o tempo todo. Se renova, fortalece, lê a palavra, acordou de madrugada, vai orar. Não desanime. Eu quero ter um relacionamento contigo. Aí você não dá muito credibilidade, mas está olhando os problemas. Não, estou olhando o meu bucho, eu estou olhando a barriga dos meus filhos. Quando você conquista o Espírito Santo, ele passa a confiar em você. Aí ele resolve todos os seus problemas. Aí ele vê a sua necessidade, toca lá naquela pessoa que pode resolver o teu problema. Ele faz a pessoa te procurar, vai até a tua porta. Tudo bom? Tudo. Gostaria de falar com fulana, tá aí? Sou eu mesmo. Olha, pediram para deixar isso aqui para a senhora. Não me pergunta por quê, mas está aí. Deus pede e eu só obedeço. Mas porque você conquistou, ele confiou em você, aí ele preencheu o vazio. Aleluia! O vazio só é preenchido com o Espírito Santo, mas quando você dá credibilidade, você acredita nele, confia nele, você se entrega, você acorda
fala com ele. Você dorme, antes de dormir, fala com ele. Você vai trabalhar, você está falando. Ai, meu Deus, abençoe esse dia, estou na frente. Ai, Espírito Santo, me guarda. Porque tá vindo cada conversinha. É no WhatsApp, é pessoalmente, é chamar você de boba, é chamar você que não é inteligente, é ofensa em cima de ofensa. Mas para minar o que Jesus está fazendo dentro de você. E quando você começa a fazer a vontade de Deus, Ele começa a te dar clareza. Você não fica confusa, nem nada. Você sabe o que é certo? Porque ele esclareceu a tua mente. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você tem equilíbrio. Não, eu sei o que eu quero. Eu estou no caminho certo e não vou desobedecer o meu Senhor. Eu estou na obediência. Você querendo ou não, entenda se você quiser. Se não quiser, eu não posso fazer nada. Eu vou ouvir a voz do meu Pai. Eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Que a outras vozes é revelante. É irrevelante. Irrevelante no sentido que não tem importância, não vai mudar a tua vida. O que ele fala... Irrelevante. Irrelevante. O que ele fala, o que ela fala, não vai mudar o teu caminho, não vai mudar a tua alma, não vai te batizar no Espírito Santo, não vai preencher a tua despesa, não vai... Quem vai cuidar de você e tem cuidado é Deus. Deus tem cuidado de vocês. Se não for Ele, não adianta. Não é o homem que vai resolver o teu problema. Ele pode até resolver em 10 dias, em 15 dias, mas daqui a pouco o problema está ali. Eu tenho 2 problemas, não é um só não. Tem mais do que um. Agora, o nosso Deus não. Quando Ele resolve... Acaba o vazio. Ele resolve mesmo, ele preenche o vazio. Aí diz assim no 15: portanto, vedes que é prudente como andai, e não como nécio, mas como sábio. Seja sábio. Se não tem sabedoria, pede a ele. Ó, 16: remindo o tempo, portanto, os dias são o quê? É verdade ou não é? Não tem sido assim? Por todos os lados, no trabalho, em casa, o ambiente está pesado. Tô falando sério. O ambiente está estranho, está esquisito. Por isso que eu tô sempre urgindo, tô sempre pedindo para Deus guardar a mente de vocês, proteger vocês, para vocês não tomarem atitude errada, decisões erradas. Porque os dias são maus. Nós estamos numa batalha. Vence quem obedecer à voz de Deus. Pode ter certeza que Ele não vai te levar para a furada. Nosso Deus, Ele preenche o vazio através do Espírito Santo. No 17 diz assim, ó: por isso, não sejais o quê? Insensatos. É o que mais acontece quando a pessoa está vazia, né? Insensatos, mas o quê? Entendei qual seja A vontade do Senhor. preencher o vazio, você sabe a vontade do Senhor. Nosso Deus quer que eu vou buscar, então eu vou buscar. Custa o que custar, Ele vai dar condição. Estou sem condição, Ele vai dar condição. Ó, o meu Senhor quer falar comigo. Ah, mas não tem mais, eu vou para a igreja. Não, mas todo dia. Mas é hoje que Deus quer falar comigo. E agora? Só é lá no livro de Gênesis. Foram 6 dias da semana para Deus completar a obra dele. Nosso Senhor, Ele quer nos completar. Muitas das vezes você está bem emocionalmente, mas não está bem com a família. Aí tem um culto da família. Muitas vezes você está completa na família, mas está faltando o principal, o Espírito Santo. Então um completa o outro. Então não tem espaço para treva. Não tem passos para poder te desanimar, porque você está conectado com o Todo-Poderoso que é Deus. Aí diz assim, ó, no 18: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução,
mas vou encher o Espírito Santo. Pra você ver, tantas pessoas nesse tempo estão sendo embriagadas com palavras aí fora. Embriagada com mentira, embriagada com mau caráter, embriagada com propinas, embriagado querendo comprar a tua salvação, porque Deus está de olho em cada um de nós que está no caminho da verdade. Se eu estou no caminho da verdade, eu não vou aceitar propinas, eu não vou ser mau caráter, eu vou andar no carro, que ele falou que nós temos que o quê? Andar no quê? Imitando, aqui no início ele já fala aqui, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que imitar eles. Agora a pergunta vai ser jogada para cada um de nós. Será que nós realmente temos vivido e imitado Cristo aqui na terra? Será que realmente nós temos feito isso? Amados, amadas? Será que realmente nós temos vivido como Cristo nos chamou para ter o bom perfume dele? Porque a promessa dele nós ser cheios do Espírito Santo. Aqui está dizendo aqui, ó. Enchei-vos. Deus não quer só te batizar, Ele quer te encher. Ele quer te encher de paz, Ele quer te encher da presença, Ele quer te encher de alegria, Ele quer te encher de certeza, Ele quer te encher de gozo, Ele quer te completar, minha amiga. Ele não quer que você tenha um momentinho, não. Ele não quer que você seja usada. Nosso Cristo, Ele nos preenche, Ele não nos usa. O mal quer nos usar. Cristo não, Ele quer completar. Quem está entendendo isso? Cristo que dá força pra gente. Cristo que dá um propósito pra gente. Se Deus te dá um propósito, não saia dele. Não deixa o homem, não deixa ninguém, não deixa Satanás tirar você do propósito. Não deixa ele desviar o teu caminho, os teus pensamentos, a tua alma ficar dividida. Mas que a tua alma esteja segura. A tua fé esteja segura no Senhor, na palavra dele. Diz assim, ó, no 19. Falando entre vós, em salmos e hino, que a gente vai louvar daqui a pouco, tá, mulheres? Louvar em cânticos espirituais, né? Cantando, salmodiando ao Senhor do vosso coração. Gente, não tem coisa melhor do coração quando tá recebendo o louvor. Deus recebe o nosso louvor e nós sentimos a presença dele na hora que tá louvando. Quando você tá louvando, é ele que tá te pedindo, abre tua boca. Louve a mim para me tirar essa angústia, essa aflição, esse desânimo, esse peso, aleluia. Abre tua boca, louve a mim. Porque o louvor de Cristo vai direto para o trono dele, através do Espírito Santo que ele leva. Mas o mal quer sempre também o quê? Tirar esse foco para nós louvar ele com palavra de derrota, com mentira, com música, com pensamentos negativos, com dúvida. Será que é isso mesmo? Será que Cristo vai me abençoar mesmo? Nunca tenha dúvida, tenha certeza que dias melhores estão vindo. Aleluia, Deus. Você tem que acreditar na palavra de Deus, não que o homem e a mulher lá fora está dizendo. Eles não sabem nem o que fala, porque a vida deles é uma vida totalmente de trevas. Eles não vivem a verdade e também está querendo te desviar da verdade. Para minar a tua fé. Precisa só concordar. Às vezes não precisa nem abrir a boca, é só você fazer assim, ó. Como dizer, é verdade que você está falando. Não tem pessoas que tentam afrontar você. Você não é da igreja? Você não é de Deus? Porque Satanás fez isso com Jesus, pessoal. Mas ele estava andando com a verdade. Ele venceu todas aquelas tentações. Você vai vencer também. Você vai vencer essa tentação aí que está querendo te desviar, levar você para o caminho das trevas. Aleluia! Deus está agora fazendo a obra dentro de cada um de nós. Ele não vai nos vencer. O tentador está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tu não tem parte
Ele. Tu tem parte com o Criador, com Deus, o poderoso, que vai te encher do Espírito Santo e tá fazendo uma obra linda, tá preenchendo o vazio, porque tu não tinha paz. Tu não tinha vidas. Tu não tinha alegria. Tu não tinha propósito. Era sem forma e vazia a tua vida. Tua vida era viver uma vida de trevas, uma vida de dor, uma vida de vício, uma vida angustiada. Agora que está começando a seguir o caminho da verdade com Cristo, vai parar? Para não! Para não! Mas o mal tá vindo com uma expressão, tá querendo me desanimar, tá querendo dizer que eu não sou escolhida de Deus, que ninguém sente a minha falta. Deus sente a tua falta. Isso que importa. Ele tá contigo. Ele tá falando com cada um que crê. Deus tá tirando tristeza de alma. Ele está tirando o peso que você estava sentindo. Era um cansaço fora do normal. Aí no 20 fala assim, ó. Dando-lhe sempre o quê? Graças por tudo ao vosso Deus, ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aí. Ele está dizendo que é em quem? Em tudo ou a metade? Tem que dar graça a quem? A quem? A Deus em quê? Em tudo. Tá passando luta? Agradeça a Deus porque Ele está me sustentando. Tô passando um deserto? Agradeça a Deus porque Ele vai mudar essa história. Tá tudo muito confuso. Parece que tá tudo contrário, tá tudo contra mim. Mas o meu Senhor, Ele está dizendo que é para mim dar graça, então eu vou dar graça. Vou dar graça ao meu Deus. Deus é para passar por isso? O Senhor está me ensinando alguma coisa? Está me ensinando a ser forte? Ô, brother, está me ensinando a ser forte? Está me ensinando a ser forte? Então eu vou vencer isso aí. Tá me preparando para ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus? Então eu vou passar. Mas eu vou dar graças ao Senhor. Eu vou louvar o Senhor. Eu vou dar o meu melhor pro Senhor. Eu vou louvar de todo o meu coração. Mas a minha vida não vai continuar do jeito que tá, porque o Senhor, quando chega, muda o cenário. Quando o Senhor chega, muda o vazio. Quando o Senhor chega, o Senhor fortalece o que está desanimado, o que estava pensando em desistir, o que estava mais para lá de que mais para cá. Mas Deus te enche de certeza nesta noite. Nosso Deus está aqui, pessoal. Sinta a presença dele aí. Ele está tirando agora. Estava vindo algo muito impactante que estava querendo minar a tua fé. Estava querendo te colocar em maus lençóis. O diabo estava de olho na tua salvação. Mas ele perde nessa noite. Ele perde nessa noite. Os planos dele estão sendo agora anulados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Os planos de Deus é maiores do que qualquer um de nós. Maior do que do diabo. O sedutor não vai te seduzir. Ele estava querendo trabalhar na tua necessidade, na tua fraqueza. Mas o Senhor está tomando a frente disso aí. E está dizendo para você: dá-me graça. Eu estou contigo. Olha para mim. Olha para mim. Só olha para mim. Sujeitai a Cristo, não sujeitar aos homens, não sujeitai ao medo, não sujeitai à dúvida, não sujeitai a essa situação, mas olha para Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui. Você que estava se sentindo meio desanimada, desamparada, Ele está te amparando neste momento. Você estava sentindo que estava sozinha. Deus está falando: eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu que trabalho. Eu que faço. Eu que liberto.
tem pessoas mais no íntimo que conhecem a gente do que Deus. Ele sabe que você não estava mais suportando mais não. Você não estava aguentando mais isso não. Humilhação em cima de humilhação e o vazio sempre crescendo. Essa lacuna aí você vence nesta noite. No 21 diz assim, ó, sujeitai-vos uns aos outros, no temor de quem? Deus. O que está querendo dizer com isso aqui, hein, pastora Rose? Gente, ninguém é igual. Cada um tem a sua importância para Deus, cada um Deus usa de uma maneira, mas cada um tem a importância para a obra. Mas tem que ver o quê? Temor em Deus e sujeitar a Cristo e um ou outro, entender, compreender. Tem uns que têm fé para comer legume, tem outros que têm fé para comer carne, tem outros que não têm fé para comer nada. Cada um tem uma fé. Mas você tem que ter temor a Deus, compreender o seu irmão, a sua irmã. Não julgar porque você não sabe o que está vivendo. Cada um sabe o que está passando. Cada um sabe aonde o mal estava trabalhando. E o nosso Deus hoje revelou aqui. Nenhum de nós podemos julgar ninguém. Nós temos que apoiar, orar, que nem Deus fez hoje, orar, clamar por vocês. Clamar pelos tios, as tias, clamar pelas crianças, clamar pela nação. Quem somos nós para ficar julgando? O mal que tem acontecido dentro das igrejas e a treva tem o quê? Dominado é o julgamento. Quem está entendendo? Não julgueis para não ser o quê? Julgados. Eu vou orar. Minha irmã, estou percebendo que ela está meia xoxinha, meia triste, meia cabisbaixa. Eu vou orar por ela, eu vou orar por ele. Aí sim, aí vai ter o quê? Um esclarecimento e Deus vai dar uma direção àquele irmão, àquela irmã para se levantar. Se levantar. Agora o mal já está indo contra o irmão. Já está dando chicotada. Aí o irmão vem para a igreja receber de Deus. Não tem esse amor, essa união, não tem esse temor, nem para com o irmão, nem para com Deus. Aí o irmão faz o quê? Aí tem que ir o resgate porque o irmão se desvia. É assim ou não é? Quantos já se desviaram por causa disso? Nós não fomos chamados para ser juiz. Nós fomos chamados para sermos servos, filhos de Deus, filha de Deus. Orar, pedir Deus para sustentar, pedir Deus para colocar o amor, a união. Por quê? Porque muitas famílias estão ficando em conflitos. Você sabe por quê? Vocês querem saber? O luzeiro está o quê? Se apagando. O irmão da fé, que levava aquela família para o caminho de Deus, está meio apagadinho, meio apagadinha. Aí começa o quê? As trevas dominar a casa, dominar a família. Se o teu luzeiro é forte, que nem Deus está te fortalecendo nesta noite, te enchendo de força, vigor, ânimo, coragem, determinação, ousadia, no espírito, aí você passa a vencer as lutas dentro de casa. Mas se você tiver apagadinha, é como se fosse uma vela, só lembra quando falta luz. Não faz muita diferença. Quem está entendendo? Deus chamou vocês para ser luz. Deus chamou vocês para ser luzeiro. Deus chamou para você levar essa luz para o próximo. Deus não quer ver vocês abatidos. Deus não quer ver vocês tristes. Deus quer ver vocês corajosas, vencendo as lutas com coragem. Abaixar sua cabecinha para Jesus. Mas para os problemas, não. Para Jesus eu choro.
Eu, ó, me derramo, deixar o deito no chão. Mas para os problemas, para as lutas, eu venço de cabeça erguida porque meu Senhor está comigo. Vence a sua adversidade. Porque hoje Deus está começando a preencher o teu vazio. Hoje Deus está começando a trabalhar dentro do seu lar. E quando você preenche o vazio, você leva a luz para a família. Porque você está com a luz dentro de você. Aí você leva a luz, quando fala, Deus te abençoe, meu filho. Leva a luz para ele. Deus te abençoe, meu amor. Aí leva a luz para ele, a presença de Deus vai com ele. Os 6 dias da semana são abençoados, como está escrito. Aí passa a ter uma vida completa e realizada. Se vocês puderem ver esse vídeo depois do início de novo, vejam. É um detalhe que vocês precisam descobrir porque não foram batizados no Espírito Santo ainda. Quem mais quer batizar vocês é o Espírito Santo. Quem mais já deu sim dele foi Deus para vocês. O problema não está em Deus. Está no ser humano. Para quem você está dando mais ouvido? Começa por aí. Estou dando mais ouvido à palavra? Ou estou dando mais ouvido com o que os outros dizem, com os outros falam? Estou dando mais ouvido à minha fé ou às minhas dúvidas? Pastora Rose, interessante que ninguém bota ninguém contra outras pessoas a não ser os pastores que estão cuidando, né? Acontece isso. Como é que pode, né? Você está no caminho certo, o mal trabalha para você não ouvir o teu pastor, não ouvir a tua pastora, ter um ranço. Ou no sentido assim, não está se importando comigo, é mentira. Quem mais está lutando, orando por você, jejuando, é o seu pastor, a sua pastora. E não abre mão da tua alma. Como é que pode, né? Quer ver vocês salvos. Quer ver vocês realizados, felizes, chegar, pastor. Tava lavando roupa, pastor. Não é que o Espírito Santo veio, pastor? Me encheu da presença dele. Eu tava louvando um louvor. Eu já tava já no propósito de jejum. Daqui a pouco eu tava lavando roupinha ali, botando na corda. Fui cheio da presença de Deus, pastor. Isso pra gente é glorioso. Isso aí pra gente é testemunho. Pras pessoas aí fora é o que tem no bolso. Pra Jesus não, é o que tem dentro de você. Nós está mais focado nessa parte do que na parte material, né? O que faz a diferença pro homem de Deus, que você é homem de Deus, você é pastor, de ovelha, é o que tá dentro de você. É a tua alma sendo tratada, tendo paz. Não é o bolso, não. Quem tá entendendo? Bom ser consequência. É consequência. Tu acredita que quando você, presta atenção, tem um pai que é dono de todo ouro e toda prata, ele vai deixar o filho, a filha ser falida? Passar fome? Que pai é esse? Fala, Deus, a partir de hoje eu quero tratar da minha alma. Eu quero focar mais nisso. Eu foco para ajudar todo mundo. Eu foco para ajudar a trazer todo mundo, fazer isso, fazer aquilo. Mas já a mim, quem vai cuidar se eu cair? Quem vai me levantar? Talvez você quer ser luzeiro para todo mundo, mas chegou agora de você cuidar de você. Chegou o momento agora de você cuidar da tua alma, do teu coração. Quando tem um problema, elas chamam, quer logo chamar você para poder lá, dar conselho. Não, eles têm que buscar Jesus. Você tem que cuidar de você, porque você está no caminho certo e o Espírito Santo quer fazer morada dentro de você. Não, mas me chama, quero me envolver, pastor. Pastor, vou fazer o quê? Se eles me chamam direto? Vai lá, Valente. Mulher Maravilha. Quando você vai, você traz. E quando você traz, você sai do seu propósito. Seja batizada, que eu duvido que eu queria te chamar. Eu lembro quando eu fui batizar no Espírito Santo, mudou o cenário todo. Ninguém me chamava mais pra nada. Mas eu estava torcendo para poder Deus me usar para botar a mão na cabeça e mandar aquele irmão embora pro inferno. Mas até isso, o mal se escondeu e não quis ficar mais ninguém onde que eu conheço, as pessoas que eu conheço.
tá entendendo? Foca a alma de vocês. Olha, seja igual aquela viúva oportuna. Eu quero o Espírito Santo. Para mim. Fora do tempo. Fora do tempo. E no tempo. E no tempo. Foca isso. Eu quero o Espírito Santo, Senhor. Se eu quer me dar um presente, me dá o Espírito Santo. Eu não quero esse vazio, eu não quero treva dentro de mim, não. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero ter alegria. Há quanto tempo que eu não sei o que é isso? Tem gente que já nasceu sofrendo, gente. A vida de dor. Não teve nem adolescência. Já pulou essa parte da adolescência, já foi adulta para trabalhar, levar o pão de cada dia. Não teve isso, não. Então Deus está falando para você. Foque a minha presença, que é o Espírito Santo. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Até aqui o Espírito Santo nos usou. Deus Palmas para abençoe a Jesus. todos. Aleluia.